Bom dia. Existem momentos na vida em que as palavras parecem desaparecer. Momentos em que o coração está cheio de preocupações, os olhos se enchem de lágrimas e a única coisa que conseguimos fazer é nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. A Bíblia conta a história de uma mulher que conheceu profundamente esse sentimento. O nome dela era Ana. Todos os anos, Ana subia até a casa do Senhor acompanhando sua família. Mas aquela caminhada, que para muitos era apenas uma viagem, para ela carregava um peso que ninguém conseguia enxergar. Ela carregava dentro do coração um sonho que ainda não havia se realizado. Ana desejava ter um filho, mas os anos passavam e a resposta que ela esperava não chegava. Além da dor da espera, ela ainda enfrentava as provocações de Penina, que a feriam justamente naquilo que mais machucava seu coração. Talvez ninguém ao redor entendesse completamente a sua tristeza. Talvez muitos olhassem para Ana e enxergassem apenas uma mulher em silêncio. Mas Deus conhecia cada lágrima que ela derramava. E existe algo muito poderoso nessa história. Mesmo ferida, Ana não abandonou a presença de Deus. Ela poderia ter desistido, poderia ter deixado a dor transformar sua fé em amargura, mas ela escolheu fazer algo que todos nós precisamos aprender. Levou sua angústia para o lugar certo. Ela entrou no templo, abriu o coração diante do Senhor e fez uma oração que não nasceu de palavras bonitas, mas de uma alma sincera. E é exatamente essa oração que vamos conhecer hoje. Uma oração de alguém que estava esperando uma resposta, mas que descobriu que Deus continua trabalhando mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque às vezes o maior milagre não começa quando a situação muda. Começa quando Deus fortalece o coração daquele que continua confiando. A cena descrita na Bíblia é uma das mais emocionantes das Escrituras. Ana estava no templo, diante do Senhor, com o coração quebrantado. Ela não estava tentando impressionar ninguém. Não estava fazendo uma oração para ser vista pelas pessoas. Ela simplesmente abriu a sua alma diante de Deus. A sua dor era tão profunda que, enquanto seus lábios se moviam em oração, sua voz não era ouvida. Apenas Deus conhecia aquilo que estava acontecendo dentro daquele coração. Naquele momento, o sacerdote Eli chegou a pensar que havia algo errado com ela. Mas Ana explicou que não estava embriagada. Ela era uma mulher aflita, derramando sua tristeza diante do Senhor. E existe uma lição muito forte nessa passagem. Às vezes, as pessoas não conseguem enxergar as batalhas que enfrentamos. Elas veem o nosso sorriso, mas não conhecem nossas lágrimas. Veem a nossa rotina, mas não conhecem as noites em que lutamos contra a preocupação. Veem a nossa força, mas não sabem quantas vezes precisamos buscar forças em Deus para continuar. Mas existe alguém que conhece tudo. Deus conhece a oração que você fez em silêncio. Ele conhece aquela preocupação que você nunca contou para ninguém. Ele conhece o desejo que você guarda no coração e até aquelas lágrimas que você tentou esconder. A história de Ana também nos ensina que esperar em Deus não significa ficar parado sem esperança. Depois daquele momento no templo, algo mudou dentro dela. A Bíblia diz que depois de orar, Ana seguiu o seu caminho e o seu semblante já não era mais o mesmo. Observe isso. A resposta ainda não tinha chegado. O milagre ainda não tinha acontecido, mas a paz de Deus já havia alcançado o seu coração. Essa é uma das maiores demonstrações de fé. Muitas pessoas pensam que primeiro Deus precisa mudar a situação para depois encontrarem paz. Mas Ana nos ensina que Deus pode colocar paz dentro de nós enquanto ainda estamos esperando a mudança. Porque a presença de Deus não depende das circunstâncias. Ele continua sendo Deus no dia da vitória, mas também permanece conosco durante o tempo da espera. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento.
talvez exista algo que você tenha apresentado ao Senhor há muito tempo. Uma resposta que não chegou, uma porta que ainda não se abriu, uma situação que parece permanecer igual. A história de Ana nos lembra de uma verdade: nenhuma oração sincera passa despercebida diante de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nos aproximamos da Tua presença com o coração aberto, assim como Ana fez naquele dia no templo. Nós sabemos que existem dores que ninguém consegue enxergar, existem batalhas que travamos em silêncio, existem preocupações que guardamos dentro de nós, porque nem sempre encontramos palavras para explicar aquilo que sentimos. Mas hoje lembramos que Tu és um Deus que ouve até mesmo as orações que não conseguem ser pronunciadas. Pai, olha para cada pessoa que está acompanhando esta oração. Olha para aquele coração cansado de esperar, para aquele que tem apresentado um pedido diante de Ti há muito tempo, para aquele que se pergunta quando a resposta chegará. Renova a fé dessa pessoa, Senhor. Quando a espera parecer longa demais, ensina-a a confiar. Quando o silêncio parecer difícil de suportar, lembra que Tu continuas trabalhando. Quando o medo tentar ocupar o lugar da esperança, que a Tua presença traga paz. Senhor, nós entregamos diante de Ti os sonhos que carregamos no coração. Entregamos as famílias que precisam de restauração. Entregamos aqueles que aguardam uma oportunidade de trabalho. Entregamos aqueles que enfrentam problemas de saúde e aguardam notícias. Entregamos os pais que oram pelos seus filhos. Entregamos também aqueles que estão vivendo um tempo de solidão e precisam sentir que não estão abandonados. Pai amado, assim como fortaleceste Ana antes mesmo que ela recebesse a resposta que esperava, fortalece também cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que ela compreenda que o Teu cuidado não começa apenas quando o milagre acontece. O Teu amor já está presente no caminho. Dá-nos um coração perseverante. Ensina-nos a continuar buscando a Tua presença, mesmo nos dias difíceis. Que a nossa fé não dependa somente daquilo que vemos, mas da certeza de que Tu és fiel em todos os momentos. Nós colocamos nossa vida em Tuas mãos e descansamos na Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, continuamos diante da Tua presença, reconhecendo que cada pessoa carrega uma história que somente Tu conheces por completo. Há pessoas ouvindo esta oração que chegaram até aqui com o coração cheio de perguntas. Pessoas que estão esperando uma resposta. Pessoas que estão esperando uma mudança. Pessoas que estão esperando uma porta se abrir. E assim como Ana entrou no templo levando sua dor, hoje muitas pessoas também chegam diante de Ti, trazendo aquilo que pesa dentro da alma. Pai, visita aqueles que estão enfrentando dias de incerteza. Abraça aqueles que receberam uma notícia difícil e precisam de forças para continuar. Sustenta aqueles que acompanham alguém enfermo e carregam no coração a preocupação pela vida de quem amam. Acalma aqueles que estão aguardando o resultado de um exame, uma cirurgia ou uma recuperação. Conforta aqueles que perderam alguém querido e precisam encontrar forças para atravessar o tempo da saudade. Senhor, olha também para aqueles que estão cansados espiritualmente, aqueles que continuam caminhando, mas sentem que a fé está enfraquecida, aqueles que oram, mas têm a impressão de que o céu permanece em silêncio. Que neste momento eles se lembrem da história de Ana. Antes da resposta, houve espera. Antes da vitória, houve lágrimas. Antes da alegria, houve uma oração sincera diante do Senhor. Ensina-nos a compreender que o Teu silêncio não significa ausência. Muitas vezes, enquanto nós esperamos, Tu estás preparando caminhos que ainda não conseguimos enxergar. Pai,
Fortalece também os relacionamentos dentro dos lares. Dá sabedoria aos pais para conduzirem seus filhos. Derrama amor e compreensão sobre os casamentos. Ajuda as famílias a permanecerem unidas mesmo diante das dificuldades. Que cada pessoa que ouviu esta oração saia deste momento carregando uma certeza. Ela não está esquecida. Ela não está sozinha. Existe um Deus que conhece sua história, escuta sua oração e permanece ao seu lado em todos os momentos. Nós confiamos em Ti, Senhor. Amém. Antes de encerrarmos este momento de oração, guarde esta mensagem no seu coração. A história de Ana nos ensina que algumas respostas de Deus chegam depois de um tempo de preparação. Nós muitas vezes olhamos para a espera como se fosse um atraso, mas Deus enxerga a espera de uma forma diferente. Enquanto Ana aguardava o seu milagre, Deus também estava trabalhando dentro dela. Ele estava fortalecendo sua fé, amadurecendo seu coração e preparando uma história que seria lembrada por gerações. Talvez hoje você esteja vivendo um período de espera, esperando uma resposta, esperando uma oportunidade, esperando uma mudança, esperando uma restauração. Mas não permita que a demora faça você acreditar que Deus se esqueceu de você. O mesmo Deus que ouviu a oração silenciosa de Ana continua ouvindo as orações que são feitas com sinceridade. Nem sempre Ele responde no nosso tempo. Nem sempre Ele age da maneira que imaginamos. Mas podemos confiar que seus planos são maiores do que aquilo que conseguimos compreender. Leve essa palavra para o seu dia. A espera não significa abandono. Às vezes, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando aquilo que os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que Deus continua cuidando da sua história. Eu sou Moreira, e este é o Sopro Divino com Moreira. Que a paz de Cristo permaneça no seu coração. Fique com Deus. E até a nossa próxima oração.